Pois é, está no ar o nosso podcast das estrelas e aqui eu não falo eu não falo das estrelas, eu falo com as estrelas. E hoje eu estou recebendo um super astro maravilhoso, porque é de um talento esse rapaz. Eu fico encantado de ver, porque é ator, cantor, dublador e faz tudo maravilhosamente bem. Eu sou fã desse rapaz. Ivan Parente, querido. Ai, que obrigado. privilégio. Um prazer enorme. Você está me recebendo aqui. É muito Leão. bom, querido. Muito bom. Sou teu mesmo. fã em todos os níveis. Fique à vontade. Obrigado, viu? obrigado. Tô bem. E vamos lá, quero saber tudo. Meu Deus do céu! Vamos por partes, por favor. Como é que era a tua relação familiar, desde pequenininha, assim? A minha família são de italianos, né? São italianos e espanhóis. Gente, né? Tudo bom na gente. Espanhóis e uma parte que veio da Romênia. Então, assim, é uma mistura muito Bárbara, peculiar, né? né? É uma família muito amorosa, gostava de estar sempre muito junta. E é engraçado que eu sempre, enquanto eu crescia, eles tinham uma coisa com a música, né? Muito amorosos e coisa com a música. Sempre gritando, sempre falando alto, sempre... Sei bem o que é isso. Também vem, né? Não é a gente que tem esse lado da família. É muito potente, né? Porque eles são muito amorosos, eles são muito intensos, né? Tudo chora, tudo... Bate a cabeça na parede. Exatamente. Foi assim que eu cresci. Imagina como que não foi, né? Mas eles tinham uma coisa com a música. Assim, o meu tio tocava violão, ele tinha um outro tio, irmão do meu avô, que tocava bandolhon. Olha, então, sempre tinha festa em casa. Festa. Muitos irmãos? Muitos irmãos. Meu pai tinha 3, né? Mas o meu avô tinha 5 irmãos e minha avó tinha mais 2. A família da minha avó participava menos, mas a do meu avô, eles eram todos chorões, e cantavam e tocavam. Então eles chegaram a ter uma orquestra que chamava Orquestra Parente. Olha que barato. Naquela época da Orquestra Ferro. Mas eles não desenvolveram, mas eles, aos finais de semana... Eles cantavam e a gente ouvia aquilo, eu sempre acabava ouvindo. Eu não participava ativamente tocando ou cantando. Você tinha muitos irmãos também? Eu tenho mais dois. Mais dois. Minha irmã Adriana e meu irmão Alexandre. Mais velhos? A minha irmã é mais velha, há 2 anos. Não pode falar isso, né? Ela vai ficar louca comigo. E meu irmão é mais novo, 11 meses. Eu sou do meio. Ah, tá. Eu fui o caçula. Ai, caçula. Melhor. Caçula é legal, né? É bom. Ai, que legal. O do meio. Era das roupas. Mas herda também esse último cuidado, né? Verdade, do pai e da mãe, né? O do meio sempre fica ali meio assim, é o mais velho, eu sou mais novo, sou mais velho, mais novo. Mas eu sinto que eles foram bem amorosos com Quer dizer os que 3. essa coisa musical da família vem daí, a tua verve. Eu acho que vem de uma realização de um sonho deles também. Meu pai e minha mãe, meu pai principalmente, ele sempre falou assim, acho que você tinha que ser artista, acho que você... O que é raro, né? Raríssimo, até hoje eu não entendo. Mas eles me deram um violão numa época, eu comecei a aprender, fui fazer aula de canto, mas eu não achava que era pra mim, sabia? Eu achava que ia ser mais um como eles, assim, sabe? Que ia aprender tudo e depois não seguir. Fui fazer publicidade depois, tentei brigar, tentei ir contra, mas a música me chamou novamente, assim, na faculdade. Parece que começou pela música mesmo, né? Sim. Eu sempre ouvi. A minha avó era uma loucura. A minha avó foi cantora mascarada. Cantou em programa, ela não podia aparecer com a cara, né, senão o pai dela matava ela. Então, desde o começo eu vejo que a minha família tem uma relação com a música, mas nenhum deles... se profissionalizou. Nenhum deles se profissionalizou. E eu acho que era um... Ficou tudo para ele. Eles colocaram uma fé, sabia? Meu pai, minha mãe, minha irmã, o meu irmão, a minha avó, os meus tios, né? Todos queriam que aquilo acontecesse. Eu tentei dar uma fugida, sabe? Sabe, fiz exatamente o contrário. Não, eu não quero, eu vou ser publicitário. Mas na faculdade eu encontrei o Fernando Anitelli, que enfim, é do Teatro Mágico, enfim, que a gente teve banda e tal.
E o Jarbas também, naquela época eu encontrei também. Jarbas Homem de Melo? Homem de Melo, que já Meu fazia... querido amigo. Querido, maravilhoso. Eu encontrei com ele naquela época, tipo 90, nos anos 90. E não teve jeito. O teatro foi entrando na vida, mas familiarmente acho que eles foram muito amorosos, eles me apoiaram bastante. Claro que tem aquela pergunta, né? Viver de arte é possível? Né? Eles também tinham essa dúvida. E hoje eu posso dizer que é possível. É possível. Muito possível no caso dele, viu, gente? Então aí você começou com o teatro musical? Sim, eu tinha essa banda com o Anitelli, chamava Madalena 19, na época da faculdade. Eu encontrei com ele nessa época. E na mesma época eu fui assistir um espetáculo... Madalena 19 era por causa da Vila Madalena? Não, sabe? Porque o Fernando foi falar pra mim, vamos colocar o nome de banda M19. Eu, Madalena 19? Ele fez, não, banda M19. Não, mas Madalena 19 é legal. Aí a gente começou com a história de ser Madalena 19. Não era por causa da Madalena. Mas a gente até falou, mas assim, porque de repente os dois se apaixonaram por uma Madalena ao mesmo tempo. O que você acha? É 19, né? 19 anos. Mas não deu certo, esse folclore não foi pra frente. Então, na faculdade, encontrei o Fernando. Eu já estava me formando em publicidade com ele, inclusive a gente se formou junto. Já estava trabalhando na área. E aí eu fui assistir, eu tava com ele cantando, tinha a banda, mas eu fui assistir um espetáculo que o Carlinhos Machado, lembra o Carlinhos Machado? Lembro. Maravilhoso diretor, me dirigiu também várias vezes. Ele me convidou para assistir uma peça de flamenco e o Jarbas fazia luz, som, e aí a gente ali conversamos e tal, vamos cantar junto, começamos a cantar junto também. Ele me apresentou o Daniel Salve, o Márcio Yakov, todo mundo... Rodrigo Pita, todo mundo fazendo teatro musical. Pita que eu conheci menininho. Eu também conheci ele menininho, né? Sabe quem me apresentou para Rodrigo Pita? Não. Eliana Pittman, que ela é meio madrinha dele. Sim, a Eliana Pittman Eu ia à casa dele. Ele era da cultura inglesa. Ele, Marília Elizabeth, Daniel Salve. E aí eu comecei a permear meio a música com o teatro musical e o teatro musical me fisgou. Me fisgou. Eles mesmo começaram a me mostrar as obras, né? O Rent tinha acabado de estrear na Broadway, quase morri quando eu ouvi. E ali eu comecei. Qual foi o primeiro grande musical que você fez? O primeiro grande musical foi a Ópera do Malandro, do Gabriel Vilela. Nossa, outro. Pois é, eu já comecei com Gabriel tapa Vilela na cara. Eu tinha feito o Pocket Broadway, que era um espetáculo do Pita, né? Depois o Casas de Cazuza, que eu considero um grande musical, mas a gente ficou pouco tempo em cartaz, né? A gente fez um boom e paramos. Nossa, eu lembro que foi um acontecimento, Casas de Cazuza. Um acontecimento, assim, foi um acontecimento. E toda a família engajada, né? A família do Cazuza, a Sociedade Viva Cazuza. A Lucinha Araújo, querida. Lucinha, maravilhosa. Nossa, até hoje a gente tem um contato super legal, assim, porque foi marcante para ela, foi uma grande homenagem ao Cazuza, né? 10 anos da morte dele. Mas aí rolou, o Gabriel Vilela fez estavam reabrindo o TBC. Maravilhoso. Nossa. Que agora vai ser reaberto como Sesc, né? Eles vão, graças a Deus, trazer de volta. Porque não é possível, né? Que um teatro como aquele não seja reverenciado para sempre, né? Com certeza. É o marco da história do teatro brasileiro. Né? Eu lembro que eles estavam reabrindo o TBC e o Gabriel ia fazer 3 peças. Aliás, uma trilogia e mais um infantil. E aí eles vão fazer a Ópera do Malandro. Fui fazer teste. Falei, eu quero de repente trabalhar com um novo diretor. Quero testar. Passei e quando eu vi o elenco, Leão, quando eu vi o elenco, falei assim... Quem que era o elenco? Sabe? Era Vera Mancini, Luciana Carnielli, Marcelo Várzea, Marcelo Boffa, Roberto Rocha. Quem mais? Eliana esqueci o sobrenome dela, ela vai me matar quando ela ouvir essa entrevista. Enfim, era um elenco assim que você fala assim, Gabriel, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei assim, Ivan, você tem uma voz especial, assim, a gente precisava da sua voz. Olha. Você merecia estar aqui. Qual o seu personagem? Né? Eu fazia o General Electric, que era um dos capangas do Max, né, Overseas. E foi uma grande experiência, e a partir dali... Logo depois veio o Les Mis, né? Aí veio Les Misérables em 2001.
E dali não parei mais. Para mais. Agora, você falou de teste. Você fez muitos testes? Nossa, milhões. Continuo fazendo. Continua, né? Continuo fazendo. Essa nossa profissão, ela não é uma profissão exata, né? Tem muitos fatores. Tem o fator quem vai estar com você em cena, se você combina com essa pessoa, se seu tipo físico combina. Se a idade combina. Se a idade combina, se o elenco combina com você. Às vezes, por exemplo, nesse último Les Mis que eu fiz acho que 7 testes. Nossa. Até eles darem um match entre eu, a Thénardier e o elenco. Uau. Foi uma loucura, assim. Então, assim, eu sempre faço teste. É uma coisa que eu faço desde sempre. E eu fiquei sabendo uma coisa, uma pulguinha me contou. Ih, meu Deus! Que você não gosta de fazer uma coisa há muito tempo. Que você gosta de desafios, é verdade? O pessoal fica doido comigo. Mas por que você vai fazer isso? Porque eu nunca fiz. É uma oportunidade única, assim, às vezes, de pegar um personagem ou mais velho, ou uma mulher agora que eu fiz, né? Eu fiz no João e Maria, eu fiz a madrasta e fiz a bruxa. Mas por que você vai fazer isso? Eu não gosto de ficar parado, Leão. Eu acho que a nossa arte, ela é mutante. Se eu não experimentei tudo ou quase tudo das personagens, dos palcos, das produções, dos colegas, porque eu sou muito ligado assim em colega em cena, né? Eu fico sempre, o que essa pessoa está fazendo, né? Eu fico muito na coxia. Não vale de nada. Você não gosta da zona de conforto. Zona de conforto zero. Exatamente, eu me jogo sempre. Acho que é assim, a gente que é artista, né? Acho que a gente sempre quer o diferente, aquilo que a gente não fez e aquilo que seja diferente da gente, né? Porque às vezes eu fico falando até tem uns amigos assim que seguiram a carreira só de teatro musical e eu acho que é isso mesmo, cada um tem seu caminho. Mas eu não me vejo fazendo uma coisa só, né? Aí abre uma portinha de dublagem, eu vou lá, vou tentando achar uma nova perspectiva para minha carreira. Vamos né? chegar na dublagem. Agora, por enquanto, estamos na música. Oh, meu Deus. A música parece que é o que te leva mesmo, né? A música definitivamente, desde criança, é o que me move na vida. Assim, eu ouço muita música, assim, eu passo ouvindo música o dia inteiro. Amava a trilha sonora de novela. Eu amava a trilha sonora de novela. Eu tinha todos os LPs. Tem alguma preferida, assim? Eu tenho o Outro Nacional e o Outro Internacional. São as duas trilhas que eu não deixo de ouvir, assim. Começa com Gilberto Gil. Uma novela com Francisco Coco, né? Que ele fazia papel duplo, né? Isso, exatamente. Só para localizar todo mundo. Se localizar, é uma novela de 86, 87. Era um LP maravilhoso, eu lembro. Gilberto Gil, Maria Bethânia, nossa. E o Internacional também tinha coisas incríveis. Enfim, Carly Simon, Pretenders. Eu cresci ouvindo música popular brasileira, bossa nova, as rainhas do rádio, que minha mãe gostava muito, Beatles. Tinha uma briga minha mãe e meu pai, porque minha mãe gostava dos Beatles, meu pai gostava de outras coisas, gostava de música nacional. Então, assim, eu cresci ouvindo muita coisa. E quando a música internacional bateu, minha gama de possibilidades aumentou. E quando a MTV entrou aqui no Brasil, então... Aí é uma loucura. Então, assim, a minha vida foi toda musical, né? E trabalhar no teatro musical me pareceu a forma mais ampla de poder fazer tudo, de mostrar tudo que eu posso fazer como artista. Eu não sei... Isso é um capricorniano, viu, gente? É aquele Capricórnio, sabe até meu signo. O símbolo é a vaquinha, a cabrinha, Cabrinha. Né? A cabrinha que bate o chifre na parede, mas passa para o outro lado. A gente não tem medo do obstáculo, né? De ultrapassar essas barreiras. Eu sempre acho que as minhas escolhas, às vezes até que meio arriscadas, elas são uma parte de mim que me vai fazer um artista melhor. Sim. Sempre, assim. Sempre. E que artista. Você que é maravilhoso. Agora, quantos musicais você já fez? Não tenho ideia. Acho que uns 35, 40. Desses todos aí, qual que te marcou mais?
Eu tenho alguns na minha caixinha, né? Mas tem um espetáculo, um especial, eu sempre me emociono, porque eu fiquei muito tempo numa companhia de teatro, a companhia do Billy, né? E eu fiquei muitos anos lá, né? E o Miguel sempre falava... Billy Bond. No Billy Bond, Que você fez Mágico de Oz. Fiz Mágico de Oz, Pinóquio, Peter Pan, eu fiz o Capitão Gancho do Peter Pan. Foram personagens icônicos, assim, eu aprendi demais nessa companhia. O Billy é um visionário, né? Ele trouxe o teatro musical nessa nova versão pra cá, né? Sim. Eu sou muito grato a ele, né? Lá na companhia. Mas eu fiquei 6 anos lá, meio na boa. Tô aqui, vou continuar aqui, né? E aí uma vez o Miguel me falou assim, Ivan, cadê você em São Paulo? Miguel Falabella. Miguel Falabella, exatamente. É bom que o Leão... Sim. Eu tinha trabalhado com o Miguel no Godspell em 2002, né? Depois que eu saí do Lemis, eu fui pro Godspell do Miguel. E depois de 2002, eu nunca mais trabalhei com ele. Fiz Veneza, viajei com Adriana Lessa, com o Thiago Fragoso. Não, aquele elenco também é outro que eu... Thiago Fragoso também maravilhoso. Eles são muito queridos. A Cláudia Neto. Nossa, era uma... eu amo Cláudia Neto. É a que faz a dona do... condomínio lá... Como é que chama? Isso! No Prédio Azul. No Prédio Azul, exatamente. Agora tá fazendo Mamma Mia, né? Maravilhosa. Mas é incrível. E aí o Miguel sempre falava assim, Ivan, cadê você aqui em São Paulo? Você não vai fazer mais nada? O pessoal já tá esquecendo de você. Não, é porque eu tô bem aqui. Assim, Ivan, eu vou te dizer uma coisa. Não fica parado, não. Continua andando. E eu tava me achando, não sei se, não me achando velho, eu ia fazer 40 anos, né? Eu tava pra fazer 40 anos lá em 2012, 2013, 11 para 2012. E ele falou assim, tenta. Não sei o que vai acontecer, mas tenta alguma coisa aqui em São Paulo. Aí eu disse pro Billy, eu vou sair por onde, tô precisando de um tempo. E aí, 2012 eu fui fazer a Low Dolly, com a Marília Pera e o Miguel. E no ano seguinte ele me convidou para fazer a Madrinha Embriagada, que foi no SESI. Eu acho que esse espetáculo mudou toda a minha forma de me ver como artista. Era um espetáculo que eu ficava 1h40 em cena. Você chegou a ver? Não. A Madrinha Embriagada no SESI. Com a Estela Miranda, com a Paula Capovilla, Saulo Vasconcelos, Chiara Sasso. Só os principais nomes musicais brasileiros. Não. Era uma coisa surreal, assim. Tipo assim, eu tava voltando, era como se eu estivesse voltando pra casa. Sei. Por isso que eu fico muito emocionado, sabe? Que eu comecei com eles em 2000, né? 2001. E reencontrá-los ali... no Sesc. No SESI. SESI na Fiesp. Na Fiesp, na Paulista. Na Paulista. Era um reencontro, uma ideia de trazer... formatar público para teatro musical. A gente ficou 2 anos no SESI. Fizemos a Madrinha Embriagada e o Homem de La Mancha. E ele me deu... Homem de La Mancha eu vi. O La Mancha, que foi o ano seguinte. E ele me deu essa personagem, que era uma personagem que fazia o fio condutor. E até então eu só tinha cantado na minha vida, né? Claro, tinha alguns textos, mas ali era um papel dramático de teatro mesmo. Ele me deu uma oportunidade de me reencontrar no teatro. Era um personagem que eu não cantava. Eu disse, Ivan, você não vai cantar, tudo bem? Sim. Eu fiz, você vai me calar voltando para São Paulo? Ele falou assim, se prepara que é uma bomba. E era uma bomba, foi uma bomba mesmo. Cheguei a ser indicado no Bibi, fui indicado para alguns prêmios. Prêmio Bibi Ferreira, Prêmio que era Bibi o Ferreira. prêmio principal para os atores e tal. Foi muito importante, porque me reconectou com São Paulo, com o teatro musical. Agora você estava falando sobre essa coisa de falar, de fazer teatro e tal, e me veio uma coisa... Você tem uma dicção perfeita. Onde você adquiriu isso? Ou você já nasceu com isso? Eu acho que isso vem da escola que eu estudei. Eu estudei na Escola Municipal Visconde de Cairu, lá na Patriarca, onde eu nasci, né? E eu tive professores que... Vila Patriarca, Zona Leste de São Paulo. Zona Leste, né? Ali, perto de Arthur Alvim, Vila Matilde. Eu estudei lá, fiz o primário todo, o colegial, depois que eu comecei a ir para outros lugares, para a cidade. Mas eu fiz 8 anos e os professores que eu tive lá, eu nunca vou me esquecer assim. O jeito que eles tratavam a gente, como a gente dizer coisas, escrever, né? A minha letra, eu acho que minha letra é bonita.
E acho que também o teatro, assim, a soma desse meu ensino fundamental, né, que eu tive, dos professores que passaram a minha vida, a dona Antônia, que foi a minha professora mais... que eu coloco como base na minha vida, a dona Antônia, mais o teatro, que é o poder da palavra, como você se expressa, né, o que você diz, o que é que você está querendo dizer. Sempre quando eu entrevisto atores e a gente fala da palavra, da importância da palavra e tal, eu me lembro da Fernanda Montenegro, que é a dona da palavra, pra mim, né? Maravilhosa. The one and only. E que hoje está na Academia Brasileira de Letras, sendo só uma atriz, não é uma escritora, apesar de ter escrito o livro da vida dela e tal, mas não é uma escritora, mas ela está lá porque ela valoriza a palavra, e, aliás, os grandes atores. Outro dia entrevistei a Denise Fraga também, que é outra maravilhosa, e a gente estava falando sobre isso, da importância da palavra e de isso que você falou, né? Que a gente descobre isso na escola. Dependendo da escola que você tem, que é tão boa, né? Que independente de onde fica, não se importa. É de ricos ou de pobres, não importa. Quando tem professores bacanas que incentivam a gente a usar a palavra, aí vai, né? É mais fácil se comunicar, né? Eu fico vendo, assim, ultimamente, as pessoas brigando, né, com professores, brigando com a educação, tentando burlar, assim, esse não é o meu jeito de aprender. Eu entendo tudo, porque a gente está vivendo um mundo muito conectado, muito doido, né? Muita revolução em uma década só, né? Essa década aqui... Acho que desde os anos 60 que a gente não tinha tanta mudança como a gente está tendo nessa década. Não, foram 10 anos aí de mudanças intensas. Então, eu entendo. Só que tem uma parte que a gente precisa ir atrás, que é a parte da comunicação. Nós, seres humanos, a gente só é seres humanos, só somos seres humanos porque pensamos. E porque pensamos, nos comunicamos. Porque nos comunicamos, nos relacionamos. E eu penso que as pessoas não estão se relacionando mais, ou seja, porque a base... do pensamento, da palavra, da escrita, do debate, ela não existe mais. Entendeu? Ela não existe mais nas escolas, porque se tem medo de tudo, né? Se tem medo de tomar um tapa, de tomar um tiro, você não pode nem exercer a sua... Nem tá errado, eu não posso nem estar errado mais. Porque às vezes a gente tá errado também, né, Leão? Exatamente, a gente não se dá mais o direito de errar, né? Isso. Porque a gente parece que tem medo, né? Na escola, eu me lembro, a gente tinha medo de errar, mas a gente podia errar. E essa é a hora da gente errar. Eu acho que esse é o comportamento que a gente tem. Eu acho que é por isso que, de alguma forma, hoje eu me relaciono e falo um pouco melhor, porque houve muito debate. Eu posso errar? Posso. As ideias. Eu sou de um tempo, acho que antes ainda eu tenho 20 anos de diferença. Mentira, imagina. E eu vou te dizer o seguinte, nós tínhamos uma televisão em que o debate era fundamental. Tinha um programa chamado Pinga Fogo, na TV Tupi. Pinga Fogo, olha que nome. Não lembro, mas... Era um programa de políticos que realmente todos discordavam, chamavam pessoas realmente que discordavam, mas todos conversavam, discutiam, não brigavam, discutiam. Na TV Excelsior, depois teve um outro programa nesse nível que chamava Lavamos as Mãos, que era um debate. O nome já ajuda, né? E que, na verdade, causou o fechamento da TV Excelsior. Porque o dono da TV era um cara de esquerda, enfim. E aí ele promovia o debate, e num desses debates foi tão violento e foi na véspera da Revolução, do golpe, né? Que fala Revolução, mas foi o golpe. É golpe. De 64, e ele foi encontrado morto, o dono da emissora, no apartamento dele. Até hoje não se explicou essa morte. E era assim, eu lembro que meu pai, que era jornalista político, ficava assim, desesperado em frente à televisão. Porque devia se inflamar, né? Se inflamava. É muito lindo ver. Mas era lindo. Hoje eu fico vendo os programas chamados de debates, não debatem. Segue um caminho, né? Eu sinto que filosofia, né? Filosofia é uma coisa linda de se ver as pessoas pensarem. E não é porque está certo ou que está errado, porque a linha de raciocínio de cada um é diferente. Foi
tem culturas diferentes, aprendizados diferentes, famílias diferentes, né? Por isso que é tão difícil se relacionar hoje em dia, né? E política, né? A gente falou filosofia e política. E política. Dizer, hoje em dia se inventou que política é ruim. Não, política política é a vida. Se você toma leite com água e não reclama, você está fazendo política contra você. Né? Exatamente. Tô tomando. Exato. Com raiva, mas está tomando. Né? A gente tem que aprender a não engolir, mas para isso a gente tem que saber se comunicar, entendeu? E eu acho que a primeira coisa que... Por isso que eu fui também fazer escola de comunicação, publicidade e propaganda, porque eu realmente sempre achei que a minha praia seria a comunicação. Trabalhei com atendimento na época das agências, né? Que era exatamente direto com o cliente, conversa. Então, é isso, acho que vem daí. Vem daí a coisa, o gosto pela palavra. O gosto pela palavra. E a gente está falando justamente disso. A gente falou das mudanças nessa última década e tal. Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo? Porque é um momento, eu diria, caótico. Né? Deus do céu. Eu acho que caótico é o nome. Assim. A gente não está sabendo lidar com todas as mudanças de uma vez, né? Outro dia eu vi uma notícia dizendo para que a inteligência artificial parar 6 meses, pelo menos. 6 meses. Stop now. Eu entendo porque tudo muda muito rápido, assim, né? Eu acho que a gente tem curtido menos as coisas, as músicas, o teatro, a arte, as notícias. Não dá tempo de curtir nada. Isso. Porque tudo muda muito rápido. Passa, a gente nem percebe, porque é tanto acontecimento, é tanto problema, é tanto... Sim, eu entendo. Né? Assim, acontecia muita coisa no outro lado que a gente não sabia. Assim, eu entendo tudo. Mas eu sinto que é interessante ver, porque eu participei do Teatro Mágico, eu entendo que tinha uma cadeia de pessoas que faziam com que tal música fosse para a rádio. Só isso vai fazer sucesso. E se ampliou com a internet, que as pessoas colocam no YouTube. Exatamente. Pode viralizar. Pode. A pessoa pode ir querer num show. Tanto o Teatro Mágico aconteceu isso. Colocou lá, eles começaram a gostar das músicas. Hoje ele faz 3, 4 shows por semana. Olha que maravilha. O Fernando. Então, eu entendo que a internet tem esse lado benéfico. Mas também tirou aquele gostinho da gente. Você deve ter visto isso. A gente chegar numa loja, cheirar o disco, tirar o disco da capa, poder escutar música por música. Tinha uma calma. Uma magia mesmo nisso, né? Tinha uma calma para consumir as coisas. Hoje em dia a gente consome tudo com muita avidez. Isso, a gente engole, né? Você faz um post. Se em 5 minutos alguém não viu o seu post, ninguém vai ver mais. Porque tanto post que vem um atrás do outro. Isso. E aí tem que esperar que o algoritmo... Então, assim, eu acho uma loucura, mas entendo. Sim. Porque isso... E a questão do politicamente correto, que está tão discutida hoje... como é que você vê isso? Eu quero dar minha opinião já. Eu quero... Assim, o que eu acho realmente, era mais fácil você ser mais espontâneo ultimamente. Essa espontaneidade que a gente tinha antes vinha de um passado muito machista, de uma cultura muito preconceituosa e sem pensar no outro. Né? Era a política do bullying. Eu lembro que eu sofri bullying. Você sofreu bullying, né? Sim, imagina. Chamar Leão Lobo e ser gay, né? Não, é foda, assim, porque você não pode ser artista. Eu passava no prédio, era sempre, olha o gayzinho. Só fica com as meninas. As meninas me adoravam mesmo. Eu era uma pessoa querida, porque eu cantava ali no pódio, estava sempre fazendo teatro. Você ficava em exposição. Sucesso, claro. Entendeu? E não era só isso, era o jeito que eles viam, o jeito que as pessoas veem o artista, né? Que eu acho uma loucura, assim, é prostituto, é viado, é lésbica, é cheirador, é maconheiro, faz orgia, é tudo. Nossa, parece que tudo
permissivo, que a gente é permissivo, que a gente é um demônio. Porque junto com a coisa da correção das ideias, vamos dizer, né? Acho que vem uma coisa meio, como eu vou dizer, coercitiva, né? Sim. Isso é que é ruim, né? Você acaba sendo, você deixa de ser você mesmo para seguir uma sociedade que já estava errada há muito tempo, né? Que hoje em dia a gente vê, né, que as crianças que estão nascendo hoje são sensacionais. Se a gente for comparar, né? Vamos dizer. Não tem comparação. Eu vejo as crianças hoje, elas são muito diferentes, elas não têm esse olhar. E eu acho que é isso mesmo. E antes, a gente gostava de rir da gente mesmo. E assim, eu faço piada de mim mesmo o tempo inteiro, né? Das coisas que eu faço, dos meus amigos, com os meus amigos. Mas hoje ficou mais difícil você mexer com qualquer outra pessoa que não seja próxima a você, porque você cria você não está numa zona de conforto. Não pode mais estar nessa zona de conforto. Eu entendo, o humor precisa ser mais inteligente. Mais inteligente e mais inteligente. Eu lembro de um programa, não sei se você não vai lembrar, porque você não tinha nascido, chamava Times Square, que para mim foi o melhor programa da televisão brasileira de todos os tempos. Pela produção, que tinha Chico Anísio, o Grande Otelo, Nossa, olha essa galera. Paulo Celestino, todos esses grandes nomes do humor passaram por lá. E Castrinho, Daniel Filho, Dorinha Duval, Iris Bruce. Que elenco! Era um elenco, uma coisa incrível. Lilian Fernandes e tal. E aí, a Jaqueline Mirna. Só que o programa acabava assim: samba de branco tem conta no banco, mas também tem mulher. Aí entrava mulher, um monte de piada machista. O cara ficava esperando, o Daniel Filho era um deles. Aí chegava a Dorinha Duval, ele fazia uma brincadeira com ela, machista. Tal. Aí no final dessa música era assim: samba de branco tem conta no banco, mas também, lá vem crioulo. Entrava o Grande Otelo e a Isita, com um monte de piadas racistas, né? E eles vinham de branco, inclusive, né? E tal. Era lindo, o musical era lindo, tinha uma graça, mas era isso, né? Porque brincava em cima do que não podia brincar. Hoje não pode. Hoje não. Hoje não se pode brincar com isso, porque estão tomando o espaço que foi negado, né? Isso. E esse espaço, ele é merecido, ele precisa ser... A gente tem que mexer os móveis de lugar e dar espaço. Falando em móveis, uma palavra que me pegou de surpresa é como é que chama? Criado mudo, que a gente falava. Né? Não tem mais. Não pode, é mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira. E de vez em quando sai, assim, né? A gente foi muito... A colonização, muito errado, né? A colonização do Brasil foi uma coisa horrorosa, né? Assim, E estamos pagando por isso. Então, eu sinto que tem uma certa moralização hoje, né? Não, mas é importante. Mas os Estados Unidos passou por isso. 20 anos atrás, acho que foi 20 anos atrás, que teve esse olhar para os preconceitos, para as coisas que estavam sendo ditas sobre sexualidade, enfim. E eles passaram por esse processo, resolveram o processo e eles estão numa nova fase. Eu acho que a gente vai chegar numa nova fase mais para frente, se a gente continuar com políticas muito severas de liberdade das pessoas, né, para elas serem quem elas são, de elas construírem possibilidades de vida mesmo, se estarem novamente na sociedade, né, se inserirem novamente na sociedade. Então, acho que daqui uns 10 anos. Quem sabe? Mas eu acho assim que as piadas ficaram mais inteligentes. A gente tá tendo que fazer um pouco mais, usar um pouco mais o tutano. Mas é bom também, né? É bom, A gente que é artista, exato. A gente sabe que a gente tem o poder da palavra, né? Como você disse, como você tem, você que é um apresentador, um ator, um artista maravilhoso que está aí há tantos anos e só está 50. aqui.
É a minha idade, gente, 50 anos. É isso aí. Então, é isso que eu falo, assim, eu quero chegar nesse lugar um dia com o poder da palavra ainda e falando coisas que continuem engrandecendo o ser humano. Né? Porque a gente transforma a vida da pessoa aqui, né? Hoje a gente está transformando a vida de alguém. Exatamente. Hoje parece um policiamento, né? Não gosto da palavra, mas a gente tem que fazer isso para o bem da nossa continuidade, né? Como civilização, né? Isso é para a gente continuar sendo chamado de ser humano, porque senão a gente vai mudar de nome, gente. Exatamente. Algum momento vai mudar de nome. Tem dia que a gente se assusta, né? É verdade. Isso é uma loucura. Ele fala assim, deu errado. Né? Deu errado. Mas a gente, às vezes, né? Eu fico pensando, às vezes a gente acorda diferente e às vezes a gente erra no dizer, na palavra que usa. E é muito importante a gente pedir desculpas e dizer, não, eu estava errado. Mas não é que eu estava errado porque eu quis estar errado. Eu estava errado porque eu tive a atitude errada. E é isso mesmo, e é pedir desculpas mesmo, porque tem gente que fala assim, quero me desculpar, mas não se desculpa. Não fazer mais, né? Pedir desculpa um dia, faz de novo. Pedir desculpa um dia, faz de novo. Isso é complicado. Agora, a gente falou de música, do teatro musical. Agora eu queria ir um pouco para a dublagem. Como é que a dublagem entrou na tua vida? A dublagem... Bom, eu amava a dublagem da Disney, as dublagens dos desenhos da Disney a vida toda, né? Assim, eu sou um super consumidor deles. E em 2017 eu estava fazendo... Tinha acabado de receber a notícia que eu estava no Les Mis, nessa segunda montagem, lá no Renault. E a Mariana Elizabetsky, que ela estava trabalhando com a TV Group, tinha entrado na TV Group para fazer as novas versões. Tinham visto a versão dela de um espetáculo, tinham gostado, trouxeram ela para a TV Group, ela começou a fazer umas coisas, ela fez o Moana. Ela fez todas as versões do Moana. E eles amaram ela ficou. E aí eles começaram a perceber que a Disney começou a ser muito severa com a história do que o dublador que estava do texto tinha que ser o mesmo dublador que cantava. Porque essa coisa de ficar chamando outra pessoa, isso ainda acontece. Então vamos lá no celeiro, que são os musicais. O teatro Mariana Elizabeth, que estava lá, é uma mulher de musical. Ela falou assim, eu tenho alguns amigos, eu posso indicar. E ela começou a indicar para Disney, para lá, para a TV Group. Parabéns. Eu fui fazer... E aí eu fui fazer um teste e passei para fazer o Lumière, da Bela e a Fera. E aí eu quase morri, né? Eu falei, peraí, eu vou fazer o que o Lumière? Vou dublar o... Esqueci o nome dele, gente, agora. O que fez o Moulin Rouge. Ai, odeio isso, gente. É isso, depois dos 50 é isso, hein, gente? Covid. Ele não tem 50, viu? Obrigado. Esqueci o nome dele. Mas ele... Um bruto ator. E eles estavam fazendo live action. E eu fiz o teste, passei. Foi uma experiência única. Fiz muitos amigos ali na dublagem. Ainda tô penando. Aí eles me deram uma porque eu tive uma entrevista que eu fui fazer com dubladores e aí fizemos uma brincadeira de dublar. E é dificílimo, né? Difícil, porque assim, não é que você recebe o texto antes na sua casa e você fica lá treinando, faz a vozinha, vamos fazer qual que é a voz? Vou fazer essa voz. Não, você chega no estúdio, ele te dá o texto, você vê na telinha, ele fala, aí você vai lá, eu estou aqui para fazer, não cabe na boca, eu estou aqui para, não consegui, eu estou aqui para fazer... Primeiro precisa enxergar bem, né? O óculos tem que estar impecável. Então, é uma profissão que demanda muito estar no presente naquele momento. Eu sou uma pessoa... Quando eu vejo, eu me distraio com qualquer coisa. Não sei se eu tenho, é porque eu não sei TDA, né? Eu não sei se eu tenho, mas eu me distraio muito. Então, assim, a dublagem me fez começar a trabalhar essa coisa de estar no presente naquele momento. Mas aí eles me deram uma série para fazer o Vampirina, que eu dublei 2 ou 3 anos, lá com a Tarsila, e depois aí veio o Rei Leão. O Rei Leão foi uma coroação ali, porque eu acho que ali eu fiz um bom trabalho, assim... Em todos os sentidos, assim. O Lumière era legal, assim. Era a primeira vez que eu estava dublando. Mas é muito difícil. Qual personagem no Rei Leão? No Rei Leão eu fiz o Timão.
O Hakuna Matata. Fui cantar Hakuna Matata. Nossa, era uma maravilha. Não, chorando, eu cantei chorando, assim. Eu lembro que quando eu fui fazer o teste, eles colocavam ali, sei lá, Hares. Você ia fazer o teste por Hares. Sim. E aí... Tá bom, Ivan, você vai fazer o teste para a gente vai colocar para você vai fazer. Aí começou. The Lion King. Era só a chamada, só para saber se... Tá. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, vocês tinham que ter me avisado que eu ia fazer teste para tal coisa. Enfim, você vê que eu continuo fazendo teste. E é muito difícil, tem que estar no momento presente, você tem que ter a voz do cara, você tem que ficar prestando atenção em métrica, porque você não pode seguir antigamente a gente usava muito aquela coisa do... Você vai, da dublagem, você usa a mesma musicalidade que o cara do original está fazendo. Hoje em dia não se pode mais fazer isso. Você tem que falar como se estivesse no Brasil. Entendi. Então, muitas vezes, você ouve a musicalidade, você tem que, sei lá, ele tá falando, oh my God, você fala assim, meu Deus, já é diferente. Entendi. Oh my God, meu Deus, tudo muda. Você faz, oh meu Deus, não é. Entendi. Tudo muda, assim, você tem que falar em português. Uma aula, né? Uma aula aqui de dublagem. E dá para viver de dublagem? Dá, tem muita, assim, eu não consegui ainda viver de dublagem, mas assim, durante a pandemia... me salvou, assim. Eu consegui dublar de casa, eu fiz meu estúdio lá, eles fizeram tudo remoto. Se ganha muito dinheiro com dublagem. Assim, as pessoas conseguem viver de dublagem. Tem diretores que eles dirigem e dublam, né? Você só dubla filmes ou você faz séries? Eu fiz uma série para Star Plus, que o cara que eu sempre dublo. Eu tô péssimo hoje. É um indiano que eu fiz no Eternos, que eu esqueci o nome dele. É um cara que tá bombando já lá fora. É um indiano. É um indiano. Eu acho que eu sei. Minha irmã vive falando desse indiano. Raiz. Gente, vocês me desculpam, mas eu sou péssimo. Eu não guardo. Eu já dublei ele no Eternos. Eu fiz depois 2 personagens no Star Wars dele. E dublei uma série na Star Plus. Que chama Novelas mexicanas, não? Nada. Novela ainda não rolou. Seriado só o desenho mesmo. Teve esse seriado dos Chip and Dales dele, que foi muito legal. Star Wars. Fiz algumas pontas em alguns filmes de desenho mesmo, né? Mas o legal foi, Star Wars foi uma delícia fazer também. Mas os da Disney são eternos, né? Você pode colocar no Spotify para se ouvir, né? As pessoas ouvem você na Tanzânia. Você assim, não, você foi ouvido na Tanzânia. Muito louco, maravilha, né? Quando você vê Ivan Parente lá, você já sabe. Não, procura no Spotify, tem Ivan Parente, lá tem as coisas bastante, no Rei Leão. Agora, eu te conheci, acho que do palco, mas assim, na televisão eu te conheci em Poliana Moça, em Poliana, né? As Aventuras de Poliana. As Aventuras de Poliana. E você fazia como é que era o nome do personagem? Lindomar Gomes. Lindomar Gomes, que era cantor, não é? Então, assim, muito louco o que aconteceu nessa novela, assim, porque na sinopse tinha que ele trabalhava com carnaval. Mas ele parou de trabalhar, então ele teve um problema lá que as duas brigaram, um trauma, eles brigaram. Então ficou tudo nebuloso. Não era uma história que era para ser... E aconteceu também no Lemis. A dublagem e a novela também. Eles foram me ver no Lemis. A Liliane me ligou, mandou mensagem no Facebook e falou assim, vem fazer o teste. E aí rolou no mesmo ano. Então, assim, aconteceram coisas muito boas em 2017. E era uma personagem que era doidinha, era mais criança que todas as crianças. Ele era um assistente de corredor da Ruth Goulart, da Miriam Hills. Né, gente, e trabalhar com a Miriam Hills também. Maravilhosa. A parceira Letícia Tomazella, o meu filho Vincenzo. Era um núcleo ali, a Maria Gal. Era um núcleo ali de comédia... Incrível. Nota 10, assim. E a personagem, ela tinha esse lugar e ia trabalhar ali na...
E aí, de repente, eles começaram a ver assim, por que a gente não desenvolve? Ele era um bedel, né? Um inspetor, né? Ali. Ele ficava meio... Ele ia permear as histórias das crianças. Todas as loucuras das crianças, ele ia estar. É isso. E com o João, né? Enfim, ele tinha medo de fantasma. Eu lembro desse começo, mas o personagem foi ganhando corpo, como a gente fala, né? Ele teve uma possibilidade ali. Isso, ganhando história, né? Eu falo assim, de repente aí teve um episódio lá que ele bateu a cabeça, perdeu a memória, e quando ele perde a memória, ele retoma um tempo em que ele era o bonzão. O carnaval. E ele era bonzão, ele escrevia letra de música, ele voltou a cortejar a esposa, ele ficou louco. E aí foi pra isso, virou carnavalesco, aí depois virou cantor de sertanejo. Depois ainda ele... Nossa, o que mais que ele fez, gente? Ele gravou um disco. E aí teve um momento que ele foi de calouro no programa do Ratinho. Fui de calor. E ele entrou de personagem. É difícil manter o personagem assim naquela loucura ao vivo que era o programa do Ratinho, né? No Ratinho. Foi no Ratinho. Eu fiz o Ratinho e fiz também o Celso Portiolli. Portiolli. Nós fizemos os dois. É muito interessante, né, esse crossover, né? Porque é a personagem, mas são as pessoas que eu tô acostumado ali, né? É verdade. A ver na televisão. Era uma loucura, assim, tipo... E que a gente cruzava no corredor, né? E tal. Então foi muito legal aquele dia, né? Não, você me julgou, né? Você tinha que julgar. Eles acabaram comigo. Não, essa música é ruim demais. Eu vou voltar, né? Enfim, ele causa uma confusão. A personagem ganhou um espaço que... Foi crescendo pelo talento do ator. Não, eu acho que eu acho que também por isso, porque o núcleo era bom, né? A Letícia a Letícia Tomazella me alavancava e eu alavancava ela. O Vincenzo também me alavancava, eu alavancava ele. Eu não sei o que aconteceu naquela novela, assim. Era um elenco que se alavancava. Ninguém ficava na frente de ninguém. E a Dona Iris foi escrevendo por os atores, né? Que isso é muito legal. Quando o autor da novela escreve, porque ela sabe que o ator consegue. A gente ficou muito lisonjeado, assim, com o tamanho que eles... Ela não precisava ter escrito nada, entendeu? Foi crescendo, tomou corpo. Tomou corpo. Então eu cantei na novela, pude dançar na novela, fiz show na novela. Gente, fiz muita coisa. Você veio pra Poliana Moça também? Não fui pra Poliana. Ficou só na primeira? Eles acharam que a minha personagem, ela era muito... mais pra criança. E ela era mesmo, né? E quando entrava Poliana Moça, a minha função perdia... Um pouco o sentido. O sentido. E eles fizeram certo, assim, eu vi essa nova versão, ela ficou leve em outro lugar, sabe? As Aventuras de Poliana era leve para as crianças, né? Ela ficou mais adulta. Ela ficou um pouco mais adulta. Não cabia mesmo, não cabia, assim. Uma pena a gente ter saído, óbvio, que a gente adorava fazer. Foram 2 anos, né? Eu fiquei lá 3 anos. 3 anos, olha. 3 anos. Foi uma experiência... única, assim, ver essas pessoas também conviver, assim, ver vocês nos corredores, são pessoas que a gente admirava, né, via na TV. A gente se encontrava ali na praça de alimentação. Não sei o quê, Thaisinha Melchior. A Thaisinha, cara, o Murilo César, nossa, Sofiazinha, Igor. Eu fiz amigos, eu não sei o que aconteceu. São todos amigos, a gente se fala toda semana. Porque era um elenco mesmo, você percebia. É engraçado isso, quando a gente vê uma novela, a minha vida é ver novelas e escrever sobre e tal. E quando você percebe, quando há esse entrosamento entre os atores, isso transborda, passa para os personagens, passa para o vídeo, né? Eu acho que todos os colaboradores e a Iris entenderam que todas as personagens dava para tanto que todas as personagens, assim, só que assim, os que entraram só um pouco mais no final, que não tiveram um desenrolar, mas quem estava ali no começo teve, não, foram
536 capítulos, né? Precisava chegar a alguma coisa. E ela desenvolveu muito bem, muito assim. Bem, todos eles, né? Foi eu muito legal. fui muito feliz lá no SBT. Ainda sou, assim, ainda tá lá na Netflix, ainda recebo muito carinho do público por causa da personagem. E já tá reprisando, né? Já tá reprisando. Vamos lá, né? Vamos reprisar. Agora, você faz musicais, faz dublagem, fez novela. Dá para viver da sua arte? Dá para viver. A pandemia deu uma segurada na onda, né? As pessoas ficaram mais medrosas do investimento cultural. Uhum. Então, assim... E também pegamos uma fase de um governo que não dava estímulo. No estímulos. Foi muito difícil, assim. É porque vira um efeito dominó. Uhum. Né? Uma pessoa que acha que a cultura não é importante para um povo, para um país que já foi massacrado tão massacrado, e quer que eles continuem massacrados sem ter sonhos, sem ter possibilidades, sem poder pensar, sem poder... E aí, o streaming todo lá bombando. Isso. Quem que eles estavam vendo? Pois é. Foi. Quem que eles estavam vendo? Televisão, né? Que ficou o dia todo lendo livro? Pois é. Também são artistas. Ouvindo música? Também. Então, assim, a gente... Imagina. A gente foi muito massacrado ali naquele momento e ainda hoje, há resquícios daquele tempo. Tá voltando, mas tá voltando lentamente, parece. Né? Esse é o segundo, um ano e meio, né? Quase 2 anos que a gente está retomando mesmo, né? Tá mais difícil, não era a mesma coisa que era 3, 4 anos atrás, muito por causa do governo. Não é agora que está se começando a pensar numa nova política cultural, né? Então, porque demora um tempo. Essa história de mamata, né? Quando veio ao ar essa coisa, é a mamata. A gente não pode esquecer que gente ruim tem em todo lugar, né? Gente que se aproveita tem em todo lugar. É verdade. Né? Não é só na cultura. Na política, sei lá, tem o cara, né, o advogado que maltrata a secretária. Em todo lugar tem gente maldosa e gente que não sabe lidar com poder. Né? Então, deve ter havido alguns equívocos de alguns artistas sobre algumas coisas, mas as leis de incentivo... Alguns, inclusive, que depois foram participar do governo dele. Bom, e aí, foram bem favorecidos. Aí dá vontade de sair correndo, né? Mas assim, aí não tem como você proteger, né? Não tem como você defender, né? Então, assim, e aí eu digo também pelos nossos, assim, é muito difícil viver de arte, né? É muito difícil viver de arte, porque você está matando um leão por dia. Mas é possível viver de arte quando... você tem um governo que incentiva a cultura, né? Como incentiva às vezes basta uma palavra do governo para... eu me lembro que na minha época, assim, que já estava no final, graças a Deus, da ditadura, a gente ia muito ao teatro. Muito. As escolas iam muito ao teatro, iam muito a exposições. Tinha um calendário escolar. Era bacana ir ao teatro, né? As pessoas queriam ir, tinham vontade, queriam ter a idade para poder entrar nas peças e tal. E, de repente, houve É uma banalização. Eu acho que ficou tudo mais caro. Sim, tá tudo mais caro, tudo, né? Você vê o preço do leite, como é que tá, né? Exato. Tá tudo Mas mais caro. O teatro tem que ser caro, né? Porque primeiro que a casa de espetáculo é caríssima. É o que mais atrapalha a vida da gente, o preço da casa de espetáculo. O preço da casa de espetáculo já pega metade de tudo, né? Exatamente. E depois, é uma arte que é especial. Quer dizer, imagina, ter o Ivan Parente ao vivo toda noite num espetáculo, né? Então, é uma coisa especial. Quer dizer, porque é uma pessoa que está ali ao vivo, está deixando de fazer N coisas para estar ali vivendo um personagem, se entregando. Então, é um preço
tem que ter um preço. É diferente do filme que você bota lá e passa. Assim, o filme dá trabalho, né? Trabalho porque às vezes são anos gravando, né? E as pessoas dizem, mas tá caro o preço do ingresso. Que preguiça. Tudo dá uma preguiça, porque assim, eu faço aula de canto ainda. Então, assim, eu gasto dinheiro. Tem todo esse investimento. Tem um investimento, assim. Pra minha voz tá boa, pro meu corpo tá bem, né? Tem alguns parceiros, obviamente, que me ajudam, né? Pra não ter que pagar tudo. Mas a parte principal é eu cuidar de mim, né? Ter um médico bom, ter plano de saúde. Tem coisas que a gente tem que fazer que são caras. E não é que assim, então sua vida é cara, hein? Você gosta de ter uma vida cara. Não. É o básico, né? Não é. O mínimo, né? Não é. Mas eu sei que assim, se banalizou a história, inclusive, da mamata. Isso. Mas a gente tem que voltar os olhos à educação, à cultura brasileira. É muito importante ter essas aulas no ensino fundamental, que é de teatro, de música. Sim. Hoje a gente reclama muito da violência, né? Mas eu lá atrás já falava, né? Se você planta sapo, não vai nascer príncipe, né? Então, quer dizer, a educação, a arte são fundamentais para a formação do caráter das pessoas. E uma política para as pessoas saírem das ruas, terem condições, condições de serem chamadas de seres humanos. E eu entendo, assim, tem muita gente que fala assim, mas aquele lá é um vagabundo. Pô, como é que é a família dessa pessoa? Será que essa família teve oportunidade de estudar e ter uma possibilidade de ter um sonho? Eu só vou ficar feliz plenamente quando todas as famílias puderem ter pelo menos o básico na possibilitar uma criança a ter sonhos, né? Não, você vai comigo no farol. Eu não sei como são a vida dessas pessoas, devem ser muito difíceis. Então, claro que eu também tive que batalhar, também não vim de uma família rica. Não vim de uma família rica. Tenho muito orgulho da onde eu vim. Eu sempre falo Zona Leste, eu, Amanda Costa. A gente sempre fala, a gente veio da Zona Leste. Eu amo da onde eu vim. É um lugar muito amoroso e que teve suas dificuldades. Eu morei 20 anos dentro. Era sala, cozinha, banheiro e quarto. E cinco pessoas morando na casa. Então, assim, tem dificuldade? Tem. Então mas meus pais me deram possibilidade de sonhar. Eles tiveram essa possibilidade na escola ou, enfim. Por isso que eu acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade. E o governo tem que incentivar essas começar coisas. Começar por aí. Não aumentar salário de deputado. Exatamente. Não aumentar... aumentar o Bolsa Família, é isso que tem que fazer, né? Tem que dar a possibilidade para essas pessoas terem dignidade. Entendeu? Aliás, a minha frase, dignidade, já nasceu por isso. Muita gente acha que é por causa da luta LGBTQIA+, né? Mas, na verdade, é direta já. E aí pensei assim, bom, a gente vai eleger o presidente. O que é que falta para o Brasil? Falei, dignidade. Comida na mesa do brasileiro, educação, saúde. Exatamente. Né? Isso é dignidade. Então aí, como tinha direta já, veio dignidade já. Exatamente. E foi exatamente em 1984, já. Quando eu estava indo para a rua. Dignidade já! Não é isso? Mas você está certíssimo. Assim, eu sei que às vezes parece assim, isso é fácil para você falar porque você teve uma família. Sim, eu sei que é fácil, mas eu não vou deixar de falar. Porque eu acho que é o mínimo que tem que ter. Então, assim, eu tenho que cobrar desse governo ter o básico para as pessoas poderem viajar para países, verem coisas diferentes. E que lindo, né? Que coisa amorosa você vê um presidente falando: primeiro precisa cuidar do social, primeiro precisa pôr comida na mesa do brasileiro, depois a gente pensa em outras coisas. Isso quer dizer, a gente tem que agradecer. Ainda tem gente que não entende isso. Né? Não é falar de política, é falar de dignidade, de vida, entendeu? Então, assim, eu, como artista, no Brasil, tendo que continuar ralando, com 50 anos de idade nas costas, eu percebo que tá mais difícil. Ele não tem 50. Eu tô com 30 ainda. Tem que ralar mais. Tem que ralar. A gente tá ralando mais.
É verdade. E mais, e a gente quer mais. Não, e assim, né? A gente como, não tem medo de como trabalho. você falou no começo, assim, eu sou uma pessoa que gosta de sair da zona de conforto. Isso. Eu gosto, faz parte do meu DNA. E acho, não sei se é essa coisa de pessoas que vieram, né, italianos, vieram colonizar esse lugar e tal, que eu não uma consigo... gente de luta, né? É uma gente de Todas luta. as três raças aí que você falou, né? As três origens, né? São pessoas de luta, sempre foram. Né? Sempre foram. Mas também foram menos massacradas, né? É isso que eu acho que eu posso dizer, assim, foram menos massacradas. Então a gente tem que dar espaço aí para essa galera que está precisando de espaço para falar. E respeitar a discussão e não achar que é mimimi, né? Gente, mimimi só acha quem tem tudo na vida. Isso é mimimi, porque tem tudo na vida, entendeu? Não passou uma necessidadezinha aí. Exatamente. Bom, mas agora vamos falar de agora. O agora. Você está fazendo... Bom, a novela acabou há muito tempo. Na pandemia, aí, como é que foi essa passagem? Você falou já da dublagem, tá, um estúdio em casa. Mas o que mais você fez durante a pandemia? A pandemia eu fiz um trabalho com o Emílio Boechat, com a Marília, o Home Office, que foi uma coisa que o pessoal do Silvio Santos, a gente tinha acabado de estrear. Estreamos dia, sei lá, 12 e dia 13 teve que parar a peça. Então a gente tava com o Silvio Santos Vem Aí. Lá Você fazia o meu querido Pedro de Lara? Eu fazia o Pedro de Lara. Você chegou a ver, né? Cheguei a ver. Que delícia fazer, gente. Nossa. Era, assim... Que era o meu grande amigo, você sabe, né? No júri, a Elke e ele eram os meus queridos. E falavam que ele era um amor de pessoa, né? Uma pessoa do bem total. Aquela assim que por exemplo, o dia que eu cheguei no júri, completamente morrendo de medo do Silvio Santos, aquela coisa, ele falava assim, não fala isso que ele não gosta. Isso aqui você pode falar. Isso aqui. Sabe, dando uns toques. Dava uns toques legais. Os outros, alguns ficavam meio concorrendo. Deixa ele pegar. Entendeu? Ele, de cara, fiquei amigo dele. E a Elke já tinha me falado, ele é maravilhoso, ele é a melhor pessoa que eu conheço. Todo mundo falava bem dele. A Elke também era muito amiga dele, também, né? Também, é outra querida. A pessoa mais verdadeira que eu conheci na minha vida. De todas as pessoas que eu conheço. Ela iluminada, parecia, né? Ela tinha uma cara de ser iluminada. Ela me dizia, olha, essa aqui é bom, esse cara é bom, esse vai ser bom para você. E realmente, podia confiar, né? Era uma coisa impressionante. É um tempo, assim, eu fico pensando, né? Pedro de Lara, Sônia Lima, essas pessoas que tiveram a oportunidade, você, né? A Elke, de terem convivido. É muito lindo quando a gente foi revisitar, né? É muito lindo ver como vocês falam dessas pessoas. Porque a visão que a gente tinha da televisão era, é o rabugento, que não sei o que, blá, blá, blá. E quando você conhece a pessoa... Era um personagem mesmo que ele fazia, né? Personagem. Era maravilhoso. Eu nunca esqueço o dia que a Zélia Cardoso de Mello foi dar uma entrevista e ele estava com o líriozinho dele assim atrás de cena e ela passou com o séquito dela assim, mas ela pessoalmente esbarrou nele e derrubou o lírio e não levantou não virou as costas para pedir desculpas ou pegar. Ele ficou assim no cantinho. Quando eu cheguei perto dele, estava com o olho cheio de lágrimas pela coisa da humilhação, entendeu? E então coisas assim, sabe, que você percebia que era de uma sensibilidade. A flor da pele, era lindo. O artista tem isso, né? E você fez lindamente, que eu vi. Eu adorava fazer. Eu chorei na plateia. Eu fico imaginando assim, claro que eu peguei pouquíssimas coisas, que era muito rápido ali. Eu ficava na peça toda, porque a Fernanda Chama, muito louca, resolveu deixar a Aracide Almeida e o Pedro de Lara na peça toda, né? Nesse delírio do Silvio. Mas eu peguei aquelas coisas... mais fortes dele, né? Que é a coisa do lírio, nervoso e a explosão, né? Mas ele tinha muito mais, né? Sim, nossa, que eu acho que eu consegui trazer no resto que era aquela de coisa... uma humanidade. Você sabe a história dele? Não. Ele era um menino pequenininho, 7 anos, 6 anos, em Bom Conselho, Papacaça. Ele morava num casebre. E tinha uns vizinhos, era quase uma favela em Pernambuco, né? Aí a mãe dele, um dia ele chegou em casa da rua, ele
fazia essas coisas, vendia coisas na rua, catava coisas e tal. Onde ele chegou em casa, a mãe dele estava morta no chão. Ele só tinha a mãe. Meu Deus. E aí ele pensou, vou morrer. Aí as vizinhas começaram a dar resto de comida para ele e tal, mas ele percebeu que aquilo ia acabar, que não ia para sempre, iam cuidar dele. Então ele falou assim, pegou as coisinhas dele, as roupinhas dele, e falou, eu vou para um lugar onde eu posso ganhar dinheiro. Pegou, foi para a estrada, a pé, e vou chegar no Rio. Ele ouvia falar do Rio de Janeiro, vou chegar no Rio de Janeiro. E foi. Aí de vez em quando ele pegava uma carona, anos depois ele chegou no Rio. Acho que ele estava com uns 11 anos por aí. Meu Deus, ele demorou anos. Aí ele anos. disse que olhava a cidade e morria de medo. E aí um dia ele perguntou, como é que eu faço? Alguém na rua. E aí falaram, alguém ficou com pena dele, que a polícia vinha, queria prender ele, estava vendendo umas coisinhas e tal. Aí alguém falou para ele, por que você não faz um doce? Que mistura açúcar com casca de laranja moída, sei lá. E aí chama Laracha. Laracha? Nunca tinha ouvido falar Laracha. Ele virou o apelido dele, Laracha, porque ele vendia numa banquinha de madeira, assim, 2 caixinhas, uma em cima da outra. Mentira, porque o Lara vem daí. E aí Laracha. E aí ele ficou lá vendendo. Só que ele começou a ser preso toda hora, saía correndo e tal. Até que um dia, ele vendendo, e toda hora cansado de ser preso, toda hora, tal, de dormia na cadeia, no dia seguinte soltava, aí ele já estava adulto, né? Aí um dia ele viu um cara falando de sonhos num pano, assim, na praça. Aí ele falou, me ensina. Essa fase eu já lembro. Aí a pessoa ensinou, aí um dia ele foi na Rádio Tupi, estava lá fazendo o programa, porque aí enlouqueceram com ele, contrataram. Aí ele estava lá fazendo o programa, o Chacrinha passou no vidro da Rádio Tupi e falou, quem é esse louco? É o Pedro de Lara, que fala de sonhos e tal. Eu quero esse cara é chacriniano, eu quero ele no meu programa. E foi assim. Aí ele virou o fenômeno que ele virou. Eu lembro dessa história, que ele interpretava sonhos na rádio. Isso, exatamente. Então é uma história linda, né? Mas o do Laracha, o Lara vem do Laracha? Eu acho que sim, mas eu acho que ele chamava Lara mesmo. Eu acho que né? Eu acho que era o nome mesmo dele. Acho que o doce é que veio por causa do nome dele. Acho que o filho dele é dublador, ou a filha dele é dubladora? Eu acho que sim, a gente chegou a se falar para ver se ela vinha assistir. Fez formar todos os filhos, aquela coisa toda. Ele tinha um carinho pelos filhos, que ele se emocionava, o olho dele enchia de lá cada vez que falava dos filhos. Era uma coisa impressionante. Todo mundo falava que ele era muito, muito emotivo mesmo. De uma bondade extrema. Diferente totalmente do que ele apresentava. É tão lindo isso, né? Lindo, né? É lindo demais. É um ator mesmo. Eu adorei fazer isso. Assim, pena que entrou a pandemia, a gente ficou muito espaçado, assim, a gente não conseguiu ter uma continuação. Mas vai voltar agora? Vai fazer 4 apresentações no Procópio Ferreira. Procópio Ferreira. Vai fazer. Vai dia 21 e 22 de abril. Que maravilha. Acho que é isso. Eu não vou fazer essa temporada porque eu vou estar viajando. Ganhei uma passagem ano passado para ir para Disney. Olha que delícia. Vou para Disney. Maravilhoso. Vai ser gostoso, é gostoso. Mas agora você está fazendo que espetáculo? Eu estou fazendo Forever Young. O musical, ele é um musical alemão. Alemão? Vocês vão me bater. Acho que é alemão. É um musical alemão que foi montado em 2016, 2015. Eu lembro do nome. Forever Young. Era com a Cláudia Hanna, o Jarbas, o Homem de Melo. Ele, inclusive, dirigiu. E o Carmo da Laváquia. Eu fico zoando que é da Lavéquia, né? A gente, na peça, a gente falava o nome errado, que todo mundo fala o nome dele errado. Era um elenco muito ferrado, assim. Eu fui assistir, quase morri. O Tumura, né? Nosso maravilhoso Tumura. Marcos Tumura, maravilhoso. Que ator de musical. Saudades. Esse menino, nossa, deixa saudades. É uma inspiração para todos nós. E era uma pessoa linda também. E aí eles iam fazer uma temporada fora de São Paulo e o Tumura não podia. Aí eu entrei. Só que aí não teve a temporada, mas aí eu fiquei. O Henrique Benjamin, que é o produtor, falou, não, fica aí, quem sabe a gente precisa de você. E o Tumura acabou precisando um dia. Eu fiz uma vez, ali em 2017, 16, acho que foi 2016. E aí, agora ele me chamou para fazer também. Agora tá a Fafi Siqueira,
A Nani, que também elas estão dividindo o papel. Nani Pipo, ela arrasou agora em Marília e Botucatu, que a gente fez. Ai, que delícia. E a Fafi, Nani, a Vanessa Gerbelli, o Saulo Vasconcelos, Paula Capovilla, Rodrigo Milaré e Miguel Briamonte. Então, assim, a gente está nas nuvens, assim, é um elenco delicioso. A gente vai agora para Ribeirão Preto, semana que vem, e Catanduva. Uau, maravilha. A gente vai... A gente tá com uma temporada muito bonita. Então, assim, eu tô fazendo isso, tava no Canta Comigo, acabei de gravar a temporada. Canta Comigo, que é o programa do Rodrigo Faro. Isso, querido Rodrigo Faro. Ele é muito... Nossa, esse menino não dá, viu? Eu adoro ele. Esse menino é ótimo, né? Porque a gente... Eu conheci menino. Eu também, eu lembro dele menino, né? No Dominó e tal. Então, tô fazendo algumas coisas, assim. Tô fazendo umas direções também de espetáculos. Espetáculo Menino Coruja, que vai estar no Festival Paulista de Teatro Musical agora em abril também. Eu me engajo. Quando eu vejo, eu tô dirigindo até em Porto Alegre, eu dirigi. Tem um espetáculo Hedwig, que é um musical da Broadway também. Um menino fala assim, eu tô sabendo que você vai vir para Porto Alegre. Você não quer me dirigir? Eu vou dirigir você. Então, assim, tô fazendo pequenas coisas aí. Mas é tudo na tua área, na área que Sim, não. Eu trabalho essencialmente com cultura e arte. E dublando agora, atualmente, não? Não, a última coisa que eu dublei foi uma coisa pra Netflix, que eu não posso nem dizer o nome, assim, ainda, porque não saiu, então... É um segredo. São segredos. Agora eu quero saber um pouco da tua vida pessoal. Nós falamos lá da infância. Infância? Assim, muitos amores? Muitos amores. Assim, eu sou uma pessoa muito reservada, né? Assim, eu gosto de namoros longos, como chama? Intimidade, criar intimidade. Então, assim, eu normalmente estou com pessoas que realmente... que tem conexão, né? Tem um nome para isso, é demissexual, né? Que você consegue se relacionar com pessoas que... Com sentimento, tem que ter sentimento. Por assim, a pessoa fala assim, abre um aplicativo, assim, pelo amor de Deus, alguém vai ver um menino da Poliana ali, né, fazendo não tenho coragem, nunca tive isso, assim, mas eu tô muito feliz, assim, eu tive bons relacionamentos aí na minha vida, aí nesses 20 anos, né? Não fala que não tenho 50, mas todos duradouros, assim, são meus amigos até hoje. Pois isso é importante, né? Até hoje, assim, porque acho que nunca teve traição, nunca teve nada muito pesado, sabe? Tipo, uma tragédia, aí gente quebrando copo, gente se matando. Então, isso é muito legal, assim, pelo menos para... E você falou que vem de uma família muito amorosa. E você conservou isso? Eu acho que sim, porque meu pai e minha mãe estão juntos até hoje, né? Minha irmã e meu cunhado também estão juntos até hoje. Então, assim, eu sempre... eu venho de uma família que os relacionamentos deram certo. Com todas as suas atrocidades, loucuras, concessões... claro, assim, tem coisas que eu vejo no relacionamento dos meus pais que eu tento não reproduzir, né? Que muita dependência um do outro, por mais que eles se amem, eu acho que essa é a dinâmica deles e funciona e é lindo. Mas eu falei assim, eu não quero ser totalmente dependente. Até porque nós somos uma geração independente, né? Que batalha pelas suas coisas e tal, né? E eles me fizeram ser mais independente, né? Falei assim, porra, eles queriam que eu fosse artista, né? Eu sou mais independente. Nunca fui muito loucão, né? Essa coisa com drogas, com muita balada, bebida. Acho que o teatro musical me deu um pouco essa experiência... Tem que cuidar da garganta. A nossa primeira experiência com um gringo foi no Lemis em 2001. Então, foi logo no começo. Lemis, que ele fala Les Misérables. Isso, o espetáculo do Vitor Hugo, que é um espetáculo da Broadway. Clássico, né? Eu fiz as duas versões e eles eram muito pontuais. Assim, passou 5 minutos, você não entrava mais. Sim. Você não assinava mais. Você voltava para sua casa no dia seguinte, porque você vai atrapalhar as pessoas que já estão no processo. Sim. Sabe? O jeito de falar. Essa coisa, esse respeito, né? Vamos dizer assim,
que parece que não é dos brasileiros, né? Porque tem a coisa assim, mas eu peguei trânsito. É. Não tem problema, mas o seu colega saiu 6 horas da manhã de casa e chegou no horário. Eu aprendi isso com uma brasileira, Cleide Diáconis. Que maravilhosa. Foi a minha primeira diretora. Ela dizia, se o ensaio é às 2, chegue pelo menos às 15 para as 2. Porque aí você bate um papo com seu amigo, isso, já coloca a sua roupa. E 2 horas você tá no palco. Porque assim, eu tive experiências muito ruins no caminho, assim. Que, tipo, era 2 horas, a pessoa chega a 2 horas e durante 20 minutos quer bater um papo. Né? Com diretores, mesmo com diretores, né? Que querem falar da vida. Com televisão a gente meio que tem que esquecer isso, porque televisão é a arte da espera, né? Não, a televisão é outra coisa. Porque depende de máquina, então nem sempre a máquina funciona. A lente tá errada, não sei o quê, aí tem que esperar, não tem que gravar uma outra cena porque a roupa é a mesma. Tem todo continuidade, né? Continuista. É um outro universo. Agora, pro teatro, você marcou às 2. Vou chegar às 15 para as 2, 20 para as 2, né? Um ensaio, um teste, a mesma entrevista. Tudo assim. Eu acho que a gente tem que ter essa disciplina, porque no teatro musical, se você sai da sua marca, pode um cenário cair na sua cabeça. Exatamente. Então a gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo. Por isso que é tudo muito ensaiado. Milimetricamente colocado. Então eu aprendi nisso. Então eu acho que eu sou meio... Eu sou até meio coxinha, sabe? Eu sou um ator assim que se preocupa bastante com isso. Eu gosto de sair, adoro sair, ver os amigos, né? Conversar, bater papo na casa. Porque assim, você vai pra balada, você não bate papo com ninguém. Exatamente. Você vai lá pra outra coisa. Isso que eu falo. Bar e balada não são lugares para você realmente encontrar. Né? Porque você encontra talvez no restaurante. Sim, né? Restaurante. Que é uma coisa mais, né? Exatamente. Então eu sempre falo isso. Eu também sou meio assim. Eu meio coxinha que você falou. Sou meio coxinha. Então, assim, nos relacionamentos é a mesma coisa. Assim, eu gosto de coisas leves, momentos leves. Eu gosto que a relação seja leve, que tenha conversas muito profundas, às vezes por nada, assim. Nossa, engraçado. Você falou isso aqui, me machucou tanto, eu não tenho certeza por quê. Mas me machucou, não sei se é uma coisa da infância, não sei se é alguma coisa que você me lembrou, alguma atitude que meu pai fez comigo, mas me machucou. Não é porque a pessoa tá... você é um desgraçado. Eu tento não ser... Claro, depois da maturidade. Eu acho que quando eu era mais jovem, por que você fez isso? É tudo rasgado. Não, faz parte da juventude isso. Mas eu acho que é isso. Agora, o ciúme é uma coisa que em algum momento foi importante para você, você teve, Sil? Sim. Quando eu era mais jovem, tinha. Dos 22 aos 30, 35. Depois, não. Eu acho que relacionamento não pode ser baseado nos ciúmes, no controle, no... Ao contrário, tem que ser baseado na confiança. Né? Porque para você ter um parceiro, uma parceira, um amigo, uma amiga, né? Dentro de casa, você tem que confiar. Não é possível, gente. Assim, se partir do princípio que a pessoa está traindo, é porque você também é capaz de fazer isso. E eu acho que a traição... Eu não sei, assim, eu posso estar muito louco. Depois de 50 anos eu fiquei meio assim. Ele não tem 50 anos. A traição é uma coisa muito... muito que a gente aprendeu quando era criança, né? Vem de um lugar que é ruim, né? Eu não sei, assim, instintivamente, nós não somos monogâmicos. Eu não entendo. Instintivamente. Não somos monogâmicos, né? Pode todo mundo falar assim, não, mas você tem que ser, porque senão o outro... Eu acho que instintivamente... Tem que ser, já ferrou tudo, né? Não somos monogâmicos. Mas eu acho que para você criar intimidade com uma pessoa, tem que ter respeito, tem que ter amor, tem que ter carinho, né? Tem que ter cumplicidade. Então, eu acho que isso é mais importante. Não estar junto, né? Eu acho que isso é mais importante da coisa sexual. Eu acho que a coisa sexual, não sei... É uma coisa muito nova para mim também, mas eu acho que é que nem comida. Eu tenho vontade de comer um monte de coisa, de experimentar um monte de coisa. E cada coisa tem um gosto diferente. Agora, assim, se eu pautar a minha relação só nisso, não temos relação. Então, assim, ciúmes era mais importante. Assim, a coisa era mais ferrônea no começo. Assim. Porque o ciúme vem de posse, né?
Posse é uma... A gente não tem posse de nada. Nada. É isso mesmo. A gente não tem posse de nada. Quando a gente acha que a gente possui alguma coisa e se apega naquele negócio, se a gente perde ou se o copo derrama ou se acaba, a gente se frustra. E a frustração é que faz as pessoas ficarem... morrerem por dentro. E tem a questão da idealização também, que às vezes você idealiza a pessoa, né? E aí a pessoa é real. O Miguel Falabella me contava uma história que eu acho que é a história mais maravilhosa. Que é essa coisa de idealizar, né? Você encontra uma pessoa, você acha que é um pavão, é uma galinha. Mas você tá vendo um pavão. Porque você vai colocando pena. Nossa, mas é tão bonitinho. Ai, mas é tão bonitinha. Ai, se veste bem. E não sei o que. Um dia ela espirra. E continua sendo uma galinha. Galinha, não, estou falando só figurativa, tá, gente? Não é a palavra pejorativa que já colocaram na história da galinha. Então, assim, a gente fica colocando tópicos na pessoa. Você tem que ser assim. Se você não for assim... Então, assim, o que você está fazendo com uma pessoa que é completamente diferente de você? Você tem que casar com você mesmo. Exatamente. Então você fica sozinho, o que é melhor. Pega um espelho. Pega um espelho, Narciso, né? Maravilha. Agora, você sabe muito de teatro. Você falou dirijo, né? Você ensina também? Olha, eu não sou formado em teatro, né? Isso é muito ruim, assim. Para ensinar Stanislavski, alguma técnica teatral, eu não tenho excelência. Mas o que eu tenho observado é que eu sou bom em fazer coaching. É a tua experiência. É a minha experiência, assim, no teatro que me fez ganhar essa facilidade de entendimento de texto, de entendimento de personagem, de gênese da personagem, de interpretação de uma obra. Então, eu tenho entendido que esse é o meu caminho. Então, eu tenho dirigido alguns espetáculos, fui dirigir o Mágico de Oz, do Vitor Rocha, que é um espetáculo lindíssimo, baseado no Mágico de Oz, que vai estrear no Rio de Janeiro agora, em maio, reestrear, né? E que virou um filme dirigido pelo Pedro Vasconcelos, que deve estar para estrear a qualquer momento. Coisa mais linda. Pedrinho querido. E dirigiu o Menino de Lugar Nenhum, e agora esse O Menino Coruja, que eu estou dirigindo, que eu dirigi do zero lá em Ibirá, que é perto lá de Ribeirão Preto também. E eu tenho visto que eu tenho habilidade para arrancar da história elementos para interpretações lúdicas e às vezes até assim, precisar ser simples, porque às vezes não tem muito dinheiro, né? Mas... Por exemplo, no Mágico a gente usa malas e as malas viram tudo. Elas viram caminho, elas viram caminhão, elas viram porta, elas viram... E é tão lindo quando essas coisas se transformam. E assim, eu acho que o meu caminho me fez ter ferramentas para indicar novos caminhos para essas novas gerações que estão vindo. Isso é arte, né? Acho que isso é arte, assim. É um prazer, né? Eu me sinto um artista. Eu acho que eu tenho ferramentas, eu tenho bagagem. Mas, por exemplo, se assim, você não quer dar aula de teatro em tal lugar? Eu não sei fazer isso. Não é isso que eu sei fazer. Eu sei fazer outra coisa. Esse, infelizmente, não é o meu... Ele sabe criar. Não é o meu ser, o meu lugar ali. Agora, a gente falou um pouco aqui de séries e tal. Esse campo, né? Porque, como a gente falou, é tudo muito difícil. Agora, com essa coisa da Globo demitir o elenco fixo, né? Que eu acho assim... não sei, eu acho um pouco irresponsável no sentido de que a Globo construiu um império, fez o Brasil acreditar nesse império, né? Chamou todo mundo, fez um elenco milionário, tirou de outras emissoras e tal. E aí, quando não convém mais para ela, fala assim, não, vou acabar com os contratos, agora cada um é por obra, que para mim obra é coisa de pedreiro. Né? Então, né? E pronto, e aí se vira. Claro que dá uma liberdade, porque você não tem um contrato com uma emissora, te deixa livre para fazer várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, tem os boletos que chegam e você depende do trabalho, né? Quer dizer, o mercado hoje meio que se ampliou com essa coisa dos streamings e tal.
Como é que você vê isso? Você tem convites, você faz séries, tem feito? Não tenho feito, não tenho conseguido mandar material, para você ter uma noção como é que tá a loucura, né? Os diretores de casting me odeiam. Assim, pelo amor de Deus, e você não consegue tirar 3 dias? Não consigo, não consegui. Mas enfim, eu vou organizar isso na minha vida. O sonho de todo mundo era entrar na Globo e ficar 30 anos na Globo, isso, né? fazendo 337 novelas, assim. Eu tenho amigos que estão lá, que ficaram lá. Você criou isso, né, na cabeça de todos os brasileiros. É a maior televisão que produziu novelas e entretenimento, sem tirar o mérito nenhum de todas as outras, SBT, Record, que também tiveram a Manchete, que teve o Aura, Bandeirantes, né? Cada um teve seu momento. Certo. Mas a Globo perdurou aí com a história da telenovela, e eles, em tecnologia, bons autores, boa ficha técnica. É isso. Você ter a Fernanda Montenegro no casting, Glória Menezes, Tarcísio Meira, Paula Outram, então assim, a Tônia Carreiro, Tony assim, Ramos, Glória Pires. Então assim, por que eu vou dar para uma outra galera ganhar dinheiro se eu posso continuar a ganhar dinheiro com eles aqui, né? E muita gente continuou dando dinheiro, principalmente patrocínio, para tê-los lá na Globo, né? Poucos se aventuraram, falaram assim, não, eu quero fazer outra coisa. Poucos se aventuraram, porque realmente lá era o lugar mais tranquilo. Mas como o mundo muda, e muda, como você disse, em 10 anos. Nossa, é uma revolução. Muita gente, acho que... eu lembro que partiu de alguns atores de que eles estavam presos, que eles não podiam fazer nada. Isso. Também, né? Eu acho que a nova direção, quando entrou, entendeu que também era impossível mandar algumas pessoas embora, porque é prata da casa mesmo, mas que eles poderiam começar a abrir mão para essas pessoas também alçarem voos. Isso não quer dizer que eles estavam com portas fechadas lá, como nunca tiveram. Continuam sendo contratados por obras. E eu acho que essa coisa de não ser, não ser mais pessoa física, né, CPJ, foi uma tendência, né? Aí no mercado, que a gente tem que fazer o nosso próprio pé de meia, né? Acho que é meio essa história, né? Faz aí teu pé de meia, você faça a sua aposentadoria, invista seu dinheiro para você poder envelhecer bem, né? Para eles não terem mais esses vínculos empregatícios, né? Porque enfim, a gente ouviu a vida toda que seria a salvação da nossa vida, ter o vínculo empregativo para você ter uma carteira assinada. E muita gente teve. Outra coisa que a gente aprendeu assim, né? A gente aprendeu assim. E era assim que a banda tocava. Né? Hoje em dia a gente sabe que se a gente fizer um investimento com esse dinheiro que a gente dava para eles, que a gente fizesse um investimento, talvez a gente tivesse uma aposentadoria 60 vezes maior, né? Mas tudo bem. Foi uma ideia, foi bom, funcionou para muita gente e funciona ainda, porque graças a Deus muita gente tem essas pensões, essas coisas para receber. Mas no nosso caso, a ideia deu uma balançada no mercado, né? Porque todo mundo assim, peraí, a Globo tá demitindo? Se a Globo tá demitindo, acabou tudo. Tá acabando, Não, mas tá entrando os streams, né? Tem a Netflix, tem a Star Plus, tem a Disney, que também tá produzindo coisa no Brasil. Então assim, ampliou-se a possibilidade de não se estar só... O Rodrigo Santoro entendeu isso faz tempo. nos anos 90, 2000, sei lá. Ele sabia que a carreira dele não era só aqui. Mesmo assim, acho que ele tinha até um contrato com a Globo, tinha uma coisa ali. Mas ele queria alçar outros voos. E eu acho que o artista, ele não pode estar completamente preso. Mas essa segurança e essa exposição que a Globo dava, e dá ainda até hoje, é muito boa para o artista, né? Porque dá a possibilidade de ele ter outros trabalhos, né? Fazer eventos fora, debutante, exatamente, debutante, essas coisas. Então, se eu acho ruim ou bom, não sei, assim, vamos ver como daqui uns 5 anos o que vai acontecer. O que vai acontecer com o mercado, porque tá estranho agora. Mas eu meio movediço. Todo mundo fala assim, não é possível que isso está acontecendo, eles vão mandar embora, Glória ontem, Pires. Nós estamos gravando hoje, mas ontem acho que mais de 40 jornalistas foram demitidos da Globo, né? E é uma coisa, e grandes jornalistas, pessoas que estavam lá há 40 anos, 50 anos,
Então é meio assustador mesmo, né? É assustador, é assustador. É aquele bug que deu já nos Estados Unidos, Isso, né? Que muita gente das grandes empresas foram todos demitidos e demitidos. pegaram gente mais jovem. Mais jovem, mais barata. Né? E é uma loucura, porque realmente os mais jovens entendem do digital, que é o que está rolando, né? É o TikTok, é o não sei o quê. É irônico, assim, né? Que a Globo fez todo mundo falar o globês, né? Durante anos e anos. E agora parece que resolveu valorizar os sotaques das outras terras, né? Exatamente. Então lançar atores de Minas, atores de Recife, que é maravilhoso. Mas, né, durante anos ela se negou a fazer isso. Né? Terem suas próprias vozes, né? Era muito difícil na Globo, né? Todo mundo tinha que ter o S. Né? O S, né? Nem eu sei fazer, nunca fiz nada ali na Globo, mas é muito louco isso, como eles catequizaram, né? Nesse lugar. Mas eu acho que é isso. A nova direção chegando, essa gente com a cabeça, que eu falei, os que estão vindo estão com uma cabeça um pouco mais aberta, assim. Acho que todo mundo teria que passar por essa experiência Globo. Eu tive a experiência do SBT, que eu amei. Sim, foi maravilhoso. Entendeu? Que foi maravilhosa. Aliás, o SBT, talvez até por não ter essa tradição de novelas, tal, tem muita liberdade para os atores, né? Essa coisa... eles têm a parte infantil, né? Isso, Que ninguém bate eles mais. Né? Com relação a isso, eles não batem. Eles sabem fazer. Então, acho que a única... É programa de auditório. E novela infantil é com SBT. A gente aprendeu tudo com eles, né? Verdade. Que a Globo tenta fazer programa de auditório, não dá certo. Né? Fica tudo muito montado, né? Tem umas coisas... A Endemol tem feito umas coisas muito legais, assim, trazendo coisas diferentes, né? Mesmo esse Canta Comigo, o Masked Singer, trazendo umas outras possibilidades, sabe? Não fica tão montado, assim, fica mais... O Masked Singer, por exemplo, eu via os de fora, né? E na minha opinião, eram infinitamente melhores, porque levavam a sério. Aqui parece que virou um programa infantil. Eu não tenho acompanhado as temporadas, mas eu achei o produto bom. A ideia é maravilhosa. Bom. O produto interessante, sabe? Trazer essa coisa do artista... tá em outro lugar, sabe? Também sai fora da zona de conforto. Eu acho tão interessante também, sabe? Para o artista e para o público não achar que tudo é só... tudo é felicidade, é tudo super bom. Eu tô num camarim de ar-condicionado, vou lá, gravo, volto para minha casa que tem piscina e não sei o quê. É sonho meu, tá, gente? Não deu para ficar rico artista, né? Não, tem nem todos, assim. Deu para ficar bem, assim, sabe? Pelo menos não tá... Tem um plano de saúde. Plano de saúde, mas ainda não deu para fazer todos os anos uma viagem para Nova York. Bom, querido, agora então você está fazendo Forever, né? Forever Young. Forever Young, viajando. Viajando, São Paulo, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, ainda aqui na capital ainda não. Não, acho que se tiver o Forever vai ser o ano que vem. O ano que vem, tá. Bom, eu só posso dizer que eu amei estar aqui com você. Possível! Que beleza, que bom que rolou isso. Eu fiquei tão feliz quando o Adilson e o Cido... Eu queria muito que você viesse, porque eu te admiro muito, assim, vendo o teu trabalho na novela. A gente sente quando um ator é de verdade, assim, quando é ator mesmo, né? E é o caso desse moço aqui que eu adorei. Me sinto lisonjeado mesmo. Obrigado pela conversa, pelo papo. Poxa, Mário, nem comemos, né? Não, você viu porque a gente fala mais que a Mulher da Cobra. Olha, preciso agradecer o buffet Lua Nova Eventos, maravilha, dona Ana, querida, muito obrigado. Ao Roberto Rabelo, Roberto.Rabelo. O Lua Nova é @Lua Nova Eventos. @Roberto Rabelo, com 2 L's, que tem esses arranjos maravilhosos aqui pra gente. Este aqui é um presente pro meu amigo Ivan Parente. Mentira! Lindo, né? Gente, olha lindo, que lindo, né? Roberto Rabelo. Maravilhoso. Gente, muito obrigado, muito Normalmente obrigado. A gente vai jantar depois na Casa do Raimundo, que é @Casa do Raimundo, ou então no @World Café Bar, onde eu encontro meu amigo Paulo Vieira e muitos artistas lá. Mas hoje a gente não vai porque o Ivan tem
um compromisso agora. Ai, né? eu tenho um compromisso, uma amiga um abraço muito importante para dar hoje. E quero agradecer também a @Turnit Brasil, que é a produtora que nos acolhe aqui todas as quintas-feiras. Então, na próxima quinta-feira, 19 horas, mais uma surpresa, algum artista muito querido para vocês. Tem que ser meu querido e eu quero que seja querido de vocês também. Beijos, dignidade já. Dignidade já. Lindo.